Oi, galera. Eu tô passando aqui com esse vídeo para tentar esclarecer algumas coisas que eu sempre vejo no começo de ano com os alunos. Aliás, eu vejo sempre esse problema com alguns alunos, não são todos. Que problema é esse? É entender a pergunta, entender o que a questão está pedindo. Eu sou de geografia, mas é importante para mim que vocês entendam o que vocês estão lendo. Então, eu não vou, claro, com esse pequeno vídeo fazer grandes explicações sobre como você entender a questão, mas pelo menos o básico para que você possa fazer a questão de maneira correta. Que você possa, se você for errar, você erre por falta de conhecimento e não porque você não entendeu a questão. Então, quando uma questão pede para você, primeiro, interpretar. Interpretar é você pegar a informação que está sendo fornecida a você, pensar se você já sabe alguma coisa sobre isso, e você escrever ou falar aquilo que você entende sobre aquele assunto, certo? Vocês, alunos, a maioria, assim como também, às vezes os adultos também agem da mesma forma. Respondem melhor a questões que começam com o que, qual, o que você faria, o que foi, como, onde. Isso são perguntas simples, que você vai colocar uma informação que não é criada por você. Você vai coletar uma informação que já foi lhe dada e você vai simplesmente colocar lá como resposta. Então, se, por exemplo, em história se pergunta qual foi os países que fizeram parte da Guerra Fria, você vai colocar lá os países, porque você já tem essa informação dada por alguém. Pergunta qual foi os países que fizeram parte da Guerra Fria, você vai colocar lá os países, porque você já tem essa informação dada por alguém. Esses verbos que às vezes não aparecem de forma interrogativa, como, por exemplo, explicar, compreender, interpretar, comentar, eles já são mais complicados de se entender, mas porque exigem de nós uma construção de ideias. Então, para você interpretar algo, você precisa ter atenção naquilo que você está lendo ou assistindo e, de alguma maneira, parar para pensar se você sabe de alguma coisa que possa ajudar a complementar essa informação que você está sendo indagado a responder, sendo indagado a comentar, ou a interpretar, a descrever. Quando a gente pede para explicar algo, você vai ter a capacidade de ler, assistir, o que for que tiver sendo, explicar uma série, uma pessoa chega para você e pede para você a opinião sobre essa série de TV. Então, você vai explicar para ela como é que a série acontece, qual é o sentido, explicar uma série, uma pessoa chega para você e pede para você a opinião sobre essa série de TV. Então, você vai explicar para ela como é que a série acontece, qual é o sentido. Se ela perguntasse se você gostou, aí você vai dizer a sua interpretação. Agora, se for só para explicar, você vai dizer só como acontecem as coisas. Eu tenho aqui uma atividade de geografia que ela trabalha muito esses
essas questões que tem esses verbos que eu estou tratando aqui. Aí eu tenho uma questão aqui que diz assim: conforme o mapa, liste os países que pertencem à Europa. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar em forma de lista, um embaixo do outro, um do lado do outro, o nome dos países. Então, listar é fazer uma lista, colocar um embaixo do outro, do lado do outro, nomes em sequência, certo? Outra questão que tem aqui é dizendo assim: explique a distribuição da vegetação original da Europa. Então, explique a distribuição. Então, baseado no mapa, você vai apenas descrever como é a vegetação que você está observando ali. Você não vai dar a sua opinião, você vai explicar o que você está vendo do mapa acerca, no caso aqui, da distribuição da vegetação. Então, você vai explicar, é como eu falei antes, você vai dizer como é que tá. Você não vai emitir algo próprio, você vai apenas pegar aquela informação e tentar colocar ela com as suas palavras. Quando uma questão também ela pede para caracterizar, né? Acho que até eu pedi, né, nessa primeira atividade sobre o filme Divertidamente, caracterize as emoções. Então você vai dizer elementos daquela personagem. Então você vai dizer elementos que formam a alegria, elementos que caracterizam uma característica, a palavra vem de característica. Você vai dizer o que é associado àquele personagem, coisas próprias dela. E aí, tem outra questão também, que é quando a gente pede para associar. Quando você vai associar uma coisa a outra, A associação é você geralmente fazer ligações com coisas semelhantes. Então, você vai, por exemplo, aqui numa questão que tem assim: associe os tipos de clima às vegetações correspondentes. Então, você vai fazer tipo aquela questão de ligar, né? Você vai ligar uma coisa para o seu significado. Ou então, quando tem aquelas questões de enumerar 1, 2, 3, você vai ter que associar, colocando a sequência correta do outro lado da coluna. Isso é associar, né? Quando você, por exemplo, anda com um grupo de pessoas que tem determinadas características de vestimenta, por exemplo, e você anda parecido, você está podendo ser associado àquele grupo que se comporta. Citar é outro problema que eu vejo muito. Citar é simplesmente você dar exemplos, né? Por exemplo, quando eu peço aqui, cite os países formadores da União Europeia. Então, você vai dizer que países são esses. Mas aí é muito parecido com o que eu falei antes de listar. Você vai citar. Agora, tem questões que pedem: cite 2 exemplos, cite 3 exemplos, cite 1 exemplo. Então, você vai dar uma informação para responder essa questão. E, por fim, gente, analisar é muito também mal compreendido, porque analisar você vai exigir muito da sua atenção. Então, você vai analisar e depois dessa questão, de você analisar que a questão pede, ela vai te pedir outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma questão aqui: analise o mapa das migrações internacionais. Aí lá na frente eu digo assim: cite ao menos um país. Então, o analisar, às vezes, é algo que você vai fazer primeiro, a observar um mapa, a observar uma figura, um gráfico. E depois de você analisar, dar bastante atenção aqui dali, tentar entender aquela informação, aí a questão geralmente vai te pedir o que fazer. Citar, listar, mandar você explicar o que você entendeu, mandar você descrever aquilo que você viu. Então, gente, é assim, eu senti a necessidade de explicar isso, porque eu via muitos alunos marcando um X onde eu pedia para explicar, certo?
vi alunos desenhando ao invés de tentar caracterizar alguma coisa. Eu vi tantas formas incorretas de fazer o que a questão estava pedindo, que agora, nessa facilidade do meio virtual, eu senti que eu podia tentar explicar. Claro que eu não tenho uma formação em letras ou em questão de gramática para poder ter competência para falar. Mas o que eu falo é aquilo que eu consigo fazer com a minha experiência. Então, para que vocês possam ficar ligados, certo? Você já tem capacidade de fazer isso no Fundamental 2, já tem que sair dessa questão daquela forminha do que, como, onde, e já começar a trabalhar o pensamento crítico de vocês, que nessas questões que eu falei são bem trabalhadas, certo? Por isso que a gente da geografia, história, ciências trabalha muito com isso, para que vocês desenvolvam o próprio raciocínio, as próprias conclusões, tá certo? Eu achei oportuno também, porque assim eu não preciso ficar explicando de um por um que a questão foi feita de maneira incorreta. Você assistindo esse vídeo, que apesar de ter sido um pouquinho longo, porque eu não consigo ser sucinta, mas eu acredito que vai ajudar você a responder melhor as questões, porque agora você vai entender o que é para fazer, tá certo? Então, até mais e tenha um bom final de semana.